Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Esse é o texto que a gente vai meditar agora pela manhã. Lucas, capítulo 1, é o Cântico de Maria. A partir do versículo 46 até o 56. Foi uma oração que Maria fez ao Senhor em forma de cântico. Você vai ver logo anteriormente que o capítulo 1 de Lucas vai fornecendo para a gente um bocado de informações sobre esse momento histórico do nascimento de Jesus, com Zacarias e Isabel, que foram os pais de João Batista, o encontro que ela tem com Maria, até Maria, depois de receber ou de vivenciar algumas experiências, ainda com o menino Jesus na sua barriga, ela faz um cântico, ela faz uma oração em forma de cântico e diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Amém. Amém? Você pode ler comigo essa oração? A gente lê junto? Se você puder erguer sua voz e despertar o seu coração para orar junto com a palavra de Deus. Diz assim: Então disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Amém. Amém, irmãos? Você já conhece bem a história. Muitas vezes os fatos que parecem desconectados, mas que estão envolvidos aqui no nascimento de Jesus. Você conhece o lado espiritual da coisa, porque Jesus é o Messias prometido que veio nos salvar dos nossos pecados e que veio como um voluntário antes mesmo da fundação do mundo para cumprir os decretos de Deus
e como sendo o próprio Deus. Mas você também conhece os fatos políticos, sociais que estavam envolvidos aqui nessa conjuntura a qual Jesus nasceu. E os evangelhos, de uma forma aparentemente, é como se estivesse contando uma coisa e outra, vai lembrando para a gente a respeito disso. O povo vivia aqui opresso na sua própria terra, preso, escravo, de uma maneira um pouco diferente da escravidão antiga lá na Babilônia, mas agora o imperador romano, forte e poderoso, como sendo um Deus de todos os deuses da terra, é quem domina sobre Israel e sobre toda aquela região ali da Palestina e a região em que estava distribuída as tribos de Israel. O povo tinha também com isso uma certa dinastia que se aproveitou de algumas fraquezas históricas e culturais para se afirmar diante do povo, que era a dinastia de Herodes. E Herodes, ele fez uma coisa muito boa para os judeus, que trouxe a ele muito respeito, que foi a reconstrução, a restauração do templo que já estava ali bem quebrado. E trouxe com aquele templo uma certa esperança nacionalista para Israel. E essa esperança nacionalista dizia respeito, de uma forma muito simples, ao fato de que Israel esperava que nascesse alguém da descendência de Davi, que libertasse Israel de uma forma completa do poder romano. Esperava que uma criança cheia de glória e de poder pudesse ser gerada da descendência de Davi e libertar Israel e devolver a Israel a glória e o louvor que ela teve quando aconteceu lá no período do rei Davi. Só que a história dos evangelhos vão contando para a gente uma coisa completamente diferente do que a expectativa é. A expectativa nacionalista dos judeus, a expectativa política da época e a realidade a qual os acontecimentos vão sendo narrados para a gente. Ao invés de um menino super poderoso dentro de um grande palácio, nasce um menino fruto de uma mulher simples, humilde, chamada Maria, que estava noiva de José, e assim ela não tinha ainda relação sexual com José para ter um filho, fica grávida do Espírito Santo, recebe uma promessa de Deus através de um anjo de que aquele menino seria o Salvador, o Messias, o Deus Emanuel. E a partir daquele momento em que o Espírito gera uma criança no útero de Maria, a história de Maria e a história da humanidade inteira começa a ser mexida. E a história da época também vai ser muito mexida. Você sabe que Herodes se sente ameaçado com a presença daquele menino, mesmo sabendo que política e socialmente ele estava escondido, ele nasceu num lugar totalmente desprezado, mas Herodes se sentia tão ameaçado que quando Jesus nasceu, enviou um decreto para que todas as crianças até 2 anos de idade fossem mortas. E uma carnificina imensa assolou a terra de Israel na época do nascimento de Jesus. José e Maria precisavam fugir dessa perseguição com uma criança no braço, que não era uma simples criança, mas que fora anunciada por anjos a José, por anjos a Maria. O cosmos se mexeu quando Jesus nasceu, porque uma estrela parou lá em cima. Há magos que viviam tentando interpretar a natureza e os astros foram ao encontro de Jesus, trazendo sobre ele elementos de um reinado e adorando a Jesus, aquela criança, como sendo o próprio Deus. Só que Jesus, quando nasce, ele não nasce somente para trazer o ambiente da maternidade.
que o ambiente da maternidade é uma delícia, é muito bom. O ambiente da maternidade deixa todo mundo feliz, deixa todo mundo bobo, deixa todo mundo, o mais rude, o mais grosso do homem fica bobo diante de uma criança pequena. O ambiente da maternidade traz presentes, traz alegrias, traz acolhimento. Os avós que não se falavam passam a se falar e se abraçar, porque tem um elemento ali que une os dois, que é o neto, a chegada de um neto. Os pais que vai trazendo alegria e satisfação à casa. É verdade que quando o tempo vai passando e a maternidade conclui ali a sua primeira semana, vem as noites de sono e vem toda a dificuldade que você às vezes puxa assim os cabelos e que diz, que eu não tenho muito, mas essa criança não vai parar de chorar e essa noite não vai terminar. É verdade, mas que no outro dia ou tempo depois, começa a sentir saudade até dessas coisas. Mas Jesus não veio ao mundo somente para criar um ambiente de maternidade, de acolhimento. Jesus veio ao mundo para confrontar o mundo. E não somente confrontar o César e confrontar o Herodes, mas confrontar o coração de todos aqueles que na sua mente, na sua alma, anseiam por um rei, anseiam por uma libertação, anseiam por um salvador, anseiam por um Deus. E muitas vezes como que a gente tateando, tentando encontrar, se perde, e Jesus vem confrontar o nosso coração, são as nossas estruturas, quando a gente vai vivendo a vida normal e comum que Maria vivia. Era uma jovem, estava para se casar, temente a Deus, e que, porque creu nessa mensagem que recebeu, disse ao Senhor: eis aqui a tua serva, faz em mim a tua vontade. Que é a resposta de qualquer um que tem um encontro com esse Jesus, mesmo uma criança, mesmo uma promessa ainda, mas é o Jesus em toda a sua beleza, em toda a sua glória, em todo o seu poder. A resposta de alguém que se encontra com esse Jesus é se submeter, é dizer ao Senhor: Deus, faz a tua vontade na minha vida, não importa qual seja ela, mesmo que eu perca, mesmo que eu seja difamado, mesmo que as coisas saiam do meu controle, mesmo que não aconteça do jeito que eu gostaria, Senhor, seja feita a tua vontade, faz em mim, na tua serva, conforme o Senhor quer. E Deus faz mesmo, de uma maneira tão poderosa que, quando Maria chega para visitar Isabel, aquele menino que está no útero de Isabel se estremece. E diz o texto que ela se sente apoderada do Espírito Santo de Deus, por causa da presença de uma criança que ainda está no útero de Maria. E de repente Maria ergue sua voz e traz um cântico, uma oração. Para a gente, às vezes é até estranho isso, porque quando a gente está lendo um livro, a gente espera uma mensagem direta para a gente, e de repente encontra na Bíblia um bocado de oração, de cânticos. A gente vê isso no livro de Salmos, porque os Salmos são a compilação de vários cânticos. Mas olhar para isso, olhar para esse cântico no meio de uma narrativa em que a gente espera que o autor conte para a gente como aconteceu, parece um pouco estranho. É como se você estivesse conversando com alguém e de repente a pessoa fechasse os olhos, erguesse as mãos e começasse a cantar e a louvar e a adorar ao Senhor. Você pensaria assim: que negócio esquisito, estranho, é ou não é? Você está conversando com alguém e de repente do nada essa pessoa ergue as mãos e começa a cantar e a adorar ao Senhor. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Só que na cultura bíblica há uma coisa especial, é que a poesia, que é o cântico, que é essa oração que Maria está fazendo, é a maneira de dar cor, de dar vida, de dar alegria.
É a maneira de trazer ao coração a interpretação de Deus, a visão de Deus, ou a maneira como o coração está entendendo os caminhos de Deus que estão acontecendo na nossa vida. A poesia, no meio de uma narrativa imensa do que está acontecendo na vida dessa jovem Maria, é como se Maria estivesse proclamando para o Senhor aquilo que o seu coração está tentando entender. E é legal demais perceber isso, porque somente quem conhece Deus de verdade, a graça e o Evangelho, tem condição de olhar para a história da sua vida e aplicar a presença de Deus. Tem condições de interpretar os fatos ao seu redor, não somente à luz dos fatos, não somente à luz das narrativas, mas tem condições de interpretar os fatos ao seu redor à luz de uma poesia, à luz de um cântico, à luz de uma adoração. E não é adoração somente porque é um cântico, somente porque é uma oração ao Senhor, mas a adoração acontece justamente quando passamos a interpretar a vida da gente sob a ótica de Deus e não sob a ótica dos fatos, sob a ótica de Deus e não sob a ótica das expectativas, sob a ótica de Deus e não sob a ótica da realidade, sob a ótica de Deus e não sob a ótica da conjuntura social, política, econômica, religiosa, mas quando conseguimos olhar para os fatos da vida da gente e enxergar o agir de Deus, o mover de Deus, porque o nascimento de Jesus não é uma coisa estática na história, não é apenas um ambiente de maternidade, de alegria que aconteceu e acontece com a vida de muitos, mas o nascimento de Jesus é o próprio movimento de Deus à história para fazer uma nova história acontecer na nossa vida e no cosmos completamente, para cumprir uma promessa, para fazer algo novo acontecer, para trazer luz onde há trevas, para trazer um movimento na narrativa das perspectivas difíceis da vida da gente, opressas da vida da gente, inseguras da vida da gente, trazer o movimento da plenitude imensa de Deus. Por isso que Maria, no versículo um dos meus preferidos aqui nesse início de Lucas, vai dizer que ele enche, ele traz plenitude. Ele traz aquela sensação, aquela percepção de que não está faltando nada, porque Ele encheu tudo e Ele não enche os ricos, Ele não enche os assoberbados, Ele não enche os que não precisam de nada, Ele enche os famintos, os carentes, os que estão na miséria do pecado, os que olham para si e só veem incompetência, incapacidade, falta de habilidade, medos e inseguranças. Ele enche de bem aos famintos. E não é aqui uma promessa social para o planeta Terra. Não é aqui uma promessa para o Natal a gente encher a casa daquele que é mais pobre. Não é aqui uma mensagem de solidariedade. Embora tudo isso faça parte da nossa cultura do Natal, e não tem nada de errado você ajudar. Mas o Evangelho não ensina a gente a ajudar somente uma época do ano. É um estilo de vida do cristão ajudar, cooperar para que a cidade se desenvolva melhor para a glória de Deus. Mas o fato é que isso aqui não é uma simples solidariedade que vai colocar comida na despensa. Porque pode ter comida na despensa e a gente está vazio. Pode ter dinheiro na conta e a gente está como que um saco furado que não consegue ficar em pé porque está vazio, está sem vida, sem brilho, sem preenchimento. O faminto é o faminto espiritual. O rico é o rico espiritual. Por isso que as bem-aventuranças começam dizendo para a gente que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o quê? É o quê, irmãos? O reino. E Lucas, quando conta as bem-aventuranças, ele diz a mesma coisa: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E embaixo ele diz: mas ai dos ricos, ai dos que acham
que não precisam de nada, que já estão abastados, que já estão cheios, que já estão plenos. Essa oração de Maria, ela é uma oração tão simples, que nem carece de um sermão complicado, que nem carece de uma explicação complicada para a gente entender. É uma oração tão simples, uma adoração, porque interpreta os fatos da história à luz do Evangelho e à luz da presença de Deus, que só carece de um coração quebrantado que queira participar desse processo, que queira orar junto com ela, orar junto com essa mulher que foi uma mulher de fé, de uma vida com Deus admirável, de uma espiritualidade que abençoou a muitos na sua geração, que teve um privilégio, uma graça divina de receber no seu próprio útero e se desenvolver e gerar de dentro dela o próprio Filho de Deus, de ouvir coisas que ela ouviu da presença de Deus tão especiais, de viver uma experiência com Deus tão profunda, tão real, como aquela em que ela está vendo. E é interessante que Lucas diz que muitas vezes Maria guardava no coração as coisas que estavam acontecendo, que ela estava ouvindo. E a sua oração, ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, Ele é o meu Salvador, porque Ele contemplou na humildade da sua serva, e por causa disso, todas as gerações da terra me considerarão uma mulher plena, bem-aventurada. Muito interessante esse início, essa introdução que Maria faz aqui. Porque a sua expectativa não é no que as gerações da terra vão considerá-la, mas é o efeito da presença de Deus na vida dela. E o efeito da presença de Deus na vida da gente faz a gente bem-aventurado e completo. Mesmo quando está faltando alguma coisa, mesmo quando as coisas estão fora do lugar, faz a gente se sentir bem-aventurado. O grande problema do coração da gente é que o que ativa a nossa alma para perceber a presença e a grandeza de Deus no meu coração não são as competências que eu tenho, não é o quanto eu estudei, não é o quão inteligente eu sou, não é como eu consigo entender e resolver as coisas de forma assim rápida, não são as habilidades que a gente tem, mas o que ativa essa presença de Deus na vida da gente é a humildade. O que ativa a presença do Evangelho no coração da gente de forma plena é o reconhecimento de que não temos nada, de que não somos nada, de que não temos competências, não temos habilidade suficiente, não somos fortes o bastante para enfrentar as lutas, as adversidades da vida da gente. É a humildade. A humildade, ela não é um sentimento de autocomiseração, porque para ser humilde eu preciso aprender, ou melhor dizendo, eu preciso aprender a ser humilde, tanto na hora que eu sou criticado, como na hora que eu sou elogiado. Ela não é um sentimento de autocomiseração exterior, para tentar aparentar para o outro que a gente não é nada, para dessa forma receber alguma gratificação. A humildade, ela está atrelada à essência, porque ela está atrelada ao Evangelho. O Evangelho de Jesus, diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2, fez com que Cristo, o próprio Deus, abrindo mão de toda a glória que Ele tinha, se fez carne e habitou entre nós. E se humilhou tão profundamente até a morte, e a morte de cruz. A humildade
ela começa e termina em Jesus, e por isso que ela é o caminho, ela é a coisa que Deus põe no coração da gente para ativar a nossa vida com Deus. Diz nos Salmos que perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e não orgulhoso, humilde, que sabe levar um puxão de orelha, que sabe reconhecer as suas virtudes, que todas elas vêm da graça de Deus, mas sabe reconhecer as suas fraquezas, seus pecados. A humildade que ativa dentro de nós a bem-aventurança, que faz com que a gente se sinta tão cheio e tão pleno da presença de Deus, que não precisa de nada. Jesus não foi lá no Império Romano, no César Augusto, confrontá-lo da sua arrogância. Não ficou de frente com ele para confrontá-lo da sua arrogância. Talvez Jesus não vá ficar de frente com aquelas pessoas que nós consideramos tão arrogantes na nossa época, na política mundial. Mas Jesus fica de frente com pessoas simples como Maria, a sua própria mãe, para confrontar o seu coração. Como fica de frente conosco, pessoas simples, vivendo as suas vidas comuns, ordinárias. Porque se em nosso coração não houver humildade, perspectiva de Deus e da palavra, é que nós temos como inimigo o próprio Deus. Nós temos como inimigo o próprio Senhor. Mas se em nosso coração houver essa virtude do Evangelho, nós temos Jesus sendo gerado de dentro de nós e tornando o nosso coração pleno e bem-aventurado. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Por isso que Maria, na sua oração, diz que ele agiu com o seu braço de forma poderosa e agiu contra, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Porque faz parte do Evangelho esse processo, faz parte da geração ou do coração que vai gerar Jesus a partir de dentro de si, esse processo de derribar tronos, derribar poderes, derribar autoconfiança, derribar a arrogância, derribar as muletas que nós vamos carregando e que a gente acha que vão carregando a nossa vida enquanto estamos aqui na terra. Faz parte da manifestação e da geração de Jesus derribar tronos do nosso coração. E a gente nunca vai se encontrar com o Natal anualmente se Jesus não derribar os tronos, os deuses, as arrogâncias da nossa mente e do nosso coração. Porque a presença de Jesus, como nós vimos aqui na semana passada, a partir de Abraão, na conversa que Jesus vem ter com a gente, não é um bate-papo. O anjo do Senhor e Jesus, que é o anjo do Senhor encarnado, não vem somente jogar a conversa fora, trocar amenidades. Jesus se manifesta para tratar o coração. Jesus se manifesta para quebrantar, para trazer de volta ao coração da gente a um caminho de humildade e quebrantamento que faz com que a amizade de Deus se torne nossa maior aliada aqui na terra. E não a igreja, e não os cargos, e não a conta bancária, e não os amigos, e não a família, e não os títulos que a gente vai adquirindo na terra, e não o jeitinho e as habilidades que a gente vai aprendendo a lidar com as coisas boas, com as coisas ruins, com a vida, com a cultura e tudo mais. Por isso que nesse grito que Maria dá, meu ver,
como um ápice dessa oração, ela diz que Jesus enche os que estão famintos. Preste atenção, porque fome e sede de justiça, como diz lá em Mateus capítulo 5 e também em Lucas, nas bem-aventuranças, fome e sede são virtudes de alguém que se deparou com Jesus. Tem fome de Deus, tem desejo de conhecer a Deus, a sua alma anseia, não tem obrigação, tem fome. Nós não comemos por obrigação, a não ser que estejamos doentes, com uma enxaqueca braba, com uma doença mais séria, quando a gente está internado no hospital e chega aquela comida de hospital que não é tão bonita, não é tão colorida, não é tão gostosa, não tem aquele tempero. Aí a gente come por obrigação, porque a nossa alma o nosso corpo está doente, a gente está precisando comer. Mas a gente não come por obrigação. A gente come porque a gente tem fome, a gente gosta. O nosso corpo pede comida. E essa é a linguagem bíblica para falar sobre a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, ela não é baseada em obrigações, do tipo, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar espiritualmente. É uma linguagem que a gente usa muito, eu já vi muito se usar. Eu vou me alimentar espiritualmente para poder viver a semana. Alguns dizem, eu vou encher o tanque do carro da minha alma para poder esvaziar durante a semana. Mas nós não fazemos isso, irmãos. A espiritualidade que está baseada em obrigações, em tenho que fazer isso para lidar com aquilo, ela é uma espiritualidade baseada nos próprios tronos e controle e segurança e medo do próprio coração. A espiritualidade que emana do nascimento de Jesus, da presença do Evangelho, faz a gente ser faminto, ser desejoso, mesmo quando distante, mesmo quando fraco, mesmo quando o coração vai sendo tomado de trevas, lá no fundo da nossa alma a gente sabe que na verdade o que há dentro de nós é fome, é carência de Deus, é desejo de conhecer mais a Deus e de andar com Deus de uma maneira mais plena. E aí Deus enche, Ele enche a despensa. João no capítulo 7 diz que é como rios de água viva fluindo de dentro de nós para o mundo. Mas aos ricos, aos que vivem uma espiritualidade de obrigação, aos que vivem uma vida com Deus de tentar equilibrar coisas e não de entrega, e não de entregar o controle e viver mesmo a presença de Jesus, quando Jesus vem e tira as coisas do lugar, como aconteceu com Maria aqui. O rico que acha que não precisa, que já está pleno, que já vive a sua vida normal e comum e natural, como todo ser humano vive, inclusive as pessoas de dentro da igreja vivem dessa forma, então está tudo muito bem, obrigado. Os ricos vão esvaziando e vão se tornando tão vazios que pode ser que não consiga nem ficar em pé. Aparentemente tão cheios, mas na sua alma ele despede vazio, porque não tem nada. No entanto, ao seu povo, a Israel, Deus atende conforme a sua aliança que Ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, para todos sempre. E é isso que nos alcançou, irmãos. Por isso que essa oração de Maria, que traz à nossa memória, à nossa lembrança, o Deus Emanuel, o Deus que se fez presente entre nós, não é uma oração não é uma oração tão complicada que a gente precise ficar pensando e argumentando sobre ela.
mas ela é uma oração tão simples que nos chama a nos humilhar, chama a gente a um quebrantamento, chama a gente a uma autoavaliação, a uma reflexão de alguém que está não somente sendo gerado o Natal no seu coração, mas de alguém que está tendo o Natal sendo gerado no seu próprio corpo. E que esse Natal que está sendo gerado no seu corpo e no seu coração está desestruturando as seguranças que ela tinha de uma vida normal, simples, de uma mulher jovem tinha pela frente, desestruturando tudo isso para conduzi-la para mais perto de Deus, para conduzi-la a uma plenitude maior, a um processo de bem-aventurança de alguém faminto, mas que está tendo a alma sendo cheia e abundante da presença de Deus. Nessa linguagem do tanque, às vezes a gente chega no final do ano e o tanque está vazio, porque você brigou muito, brigou não somente porque estava certo ou errado, brigou pelo certo, feriu muito, se feriu bastante, feriu muita gente, lida com impressões, lida com expectativas, lida com as metas que não foram alcançadas ao longo do ano, a situação que não mudou tanto. E muitas vezes ao final do ano essas coisas vão se acumulando na mente e no coração da gente, e a gente vai se sentindo vazio. Só que o encontro com o Evangelho não deixa a gente vazio, ele enche, traz completude, traz a alegria, traz a paz e faz a gente se levantar a cada dia, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não tem nada teórico, não tem nada filosófico longe da gente. Isso é o que o nosso coração precisa na presença de Deus. Isso é o que o nosso coração mais anseia na presença de Deus, na presença de Jesus. E é por isso que a gente pode orar. Pessoas simples, fazendo orações simples, dizendo para Deus somente uma coisa: Senhor, eu preciso de Ti. Porque o Senhor não vai encher o rico, o arrogante, o soberbo, mas o Senhor enche o faminto. E por trás de toda essa capa, por trás de tudo isso e toda essa luta, o Senhor sabe que lá dentro o que tem é um faminto, é um fraco, é um carente, é alguém que precisa dessa manifestação da geração de Jesus no seu próprio corpo, no seu coração. E a gente vai tomar a ceia, é uma oportunidade tão ímpar, tão legal, da gente lembrar da suficiência da cruz, da suficiência do sangue de Jesus que foi derramado, que garante a nossa vida, o nosso coração eternamente. Vamos orar. Eu queria convidar os presbíteros aqui à frente, mas pedir a você para ter um tempo de oração, tempo de preparação para a ceia, um tempo em que você pode engrandecer ao Senhor com a sua alma, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade e dizer ao Senhor quanto você o ama e precisa dele na sua vida, no seu coração, na sua casa. O Senhor é tudo que nós precisamos.
Senhor, estamos na Tua presença e com os nossos irmãos aqui, diante de um momento tão especial na nossa vida, que a gente celebra aqui todo mês a Tua morte, a vitória que o Senhor teve naquela cruz, mas também a renovação constante da Tua presença, da Tua aliança conosco. Quando o Senhor vem lembrar a gente a cruz, a salvação, e diz para a gente continuar, que não vale a pena ter um coração duro, que não vale a pena viver longe de Ti. E lembra a gente o poder daquele sangue que nos purifica de todo pecado, que nos lava completamente e nos coloca na presença do Senhor de uma forma tão real, tão plena. E a única coisa que a gente pode fazer aqui é Te adorar, que o Senhor é o Cordeiro que foi morto, adorado nos céus, celebrado todas as cortes celestiais e adorado e celebrado em toda a terra por todos os povos, tribos, línguas e nações, como Cordeiro morto, mas vencedor. Um Rei cheio de poder e glória, para encher a nossa vida, o nosso coração. Ó Senhor, nos abençoa, Pai, aqui ainda hoje, somente com a Tua presença. De nada mais nós precisamos, somente da Tua presença, para a Tua glória, no nome de Jesus.